Graças a Deus, eu quero saudar a todos vocês que estão me vendo e ouvindo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero levar até você a palavra que está escrita na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e eu quero ler o versículo 21 e 22. E aproveito a oportunidade para pedir então que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso é muito bom para o canal. E diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus irmãos, eu quero focalizar até certo ponto duas pessoas. A primeira pessoa, o ser humano que existiu nessa terra, chamado Adão. Mas segundo esta palavra, Adão traz morte. E a segunda pessoa, e podemos chamar o segundo Adão, que é Jesus, esse traz vida. E quando nós começamos a analisar a vida de Adão, foi um problema, um fracasso. Estava num ambiente tão bom, no chamado Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, feito por Deus exclusivamente para ele. Somente tem uma recomendação: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto. E o segundo Adão, que é chamado também Jesus, nasceu de uma maneira diferente. Analisando dentro de um sentido, todos dois vieram do pó. Adão foi feito diretamente pelas mãos poderosas de Deus, ou o sopro de Deus deu vida. Cristo não veio da terra propriamente dito, mas veio do ventre de Maria, que também é pó, que também vem da terra. E soprou Deus o Espírito de vida sobre Maria e trouxe a vida. É um fato a considerar. Jesus veio com um propósito: alterar o caos que existia na terra. Estava numa condição de reconciliação. O homem estava irreconciliado com Deus e Deus irreconciliado com o homem. Mas veio Cristo e ele veio para trazer a paz, trazer a reconciliação. A palavra nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Meus irmãos, eu quero agora fazer uma pergunta: qual você quer ficar? Vivendo em Adão, primeiro Adão, que é terreno, que é animal? Ou você quer viver no segundo Adão, que é Cristo espiritual? Eu aceitei o segundo Adão. O segundo Adão me dá vida, me dá graça, me dá esperança. E o primeiro Adão está sobre ele o estigma, ser expulso do jardim, perder a vida eterna. No segundo Adão, com Jesus, se ganha a vida eterna. Eu estou aproveitando estas breves palavras para apresentar a você que está me vendo e ouvindo o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus, o homem Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Também saiu da operação do Espírito Santo.
O primeiro Adão saiu da operação do Espírito Santo, porque Deus soprou sobre ele. O sopro é o Espírito Santo, e ele teve vida. Mas o segundo Adão recebeu o sopro, a sombra, a virtude do Espírito Santo no ventre de uma mulher também que era descendente de Adão. Mas Jesus fez de uma maneira poderosa. E ele alterou. Assim como uma alteração na natureza. De um boneco de barro, digamos assim. Deus soprou e teve vida e ficou com um homem. Foi feito alma vivente. E foi feita a imagem e semelhança de Deus. No segundo Adão, desceu a virtude, a sombra, o poder do Espírito Santo. E ele também veio de uma maneira poderosa. Veio também imagem e semelhança de Deus, a parte humana. Mas ele trouxe uma coisa. Na vida do segundo Adão, Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, tinha duas naturezas. A natureza humana, para morrer na cruz, para levar sobre si os nossos pecados, e a natureza espiritual, divina, para suportar a cruz. Não foi a natureza divina que morreu na cruz, foi a natureza humana. E ele foi crucificado em verdadeiro corpo, tirado da cruz no verdadeiro corpo, sepultado num verdadeiro corpo. E ele ressuscita também num verdadeiro corpo, agora um corpo mudado, um corpo transformado, um corpo onde a morte não podia alcançá-lo mais, um corpo onde não tinha barreira para ele. É tanto que no meu primeiro dia da semana estão os discípulos reunidos, as portas estavam fechadas, e ele entrou e conversou com ele. É nesse Cristo que eu criei. É esse Cristo que me salvou, é esse Cristo que me veio dar vida, porque nele vem a vida, e deu a vida para você que me ouve e está me vendo, e dá vida para você que pode estar me vendo e ouvindo, se entregar para Jesus. Portanto, se entregue para Jesus, deixe o Cristo, o verdadeiro Cristo, o segundo Adão, que é espiritual, entrar na tua vida e dar libertação, e dar esperança, e abrir para ti as portas do céu. Isso é uma coisa poderosa e maravilhosa, que homem nenhum pode fazer, a não ser Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Deus, o Verbo de Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, te agradecemos pela salvação de nossas almas. Agora pedimos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão me vendo e ouvindo agora, aqueles que não se entregaram para ti e ouvir a pregação, possa aceitar, e também por teus servos, que tenham renovação espiritual, Pai eterno, pedimos em nome de Jesus. Amém.